A gente tem que entender que nos Estados Unidos, política externa é um assunto debatido pelas pessoas na rua. É um assunto de campanha. É diferente do Brasil. No Brasil, a política externa para nós aqui é... Né? Mas para eles é um assunto importante. Então, a atitude do Biden, no meu entendimento, foi meio que um suicídio eleitoral. E por que isso é perigoso? Porque isso vai permitir que o Donald Trump recupere parte da sua força, que já não era pouca dentro dos Estados Unidos, tá? E que, de alguma maneira, eu tenho a impressão que a próxima eleição vai ficar muito, muito difícil para os democratas poderem reverter essa situação, né? Então, eu temo que a atitude destemperada do Biden venha a produzir novamente um líder autoritário nos Estados Unidos semelhante ao Trump, né? Não sei se o Trump em especial, mas um líder semelhante ao Trump. E isso vai impactar o restante do mundo inteiro. Bom, e o que está acontecendo atualmente no Afeganistão? Pois é. Primeiro, a comunidade internacional se chocou com a falta de resistência das tropas de segurança do Afeganistão. Gente, isso aí não tinha que se chocar. Toda vez que você entra numa determinada região e tenta criar artificialmente forças de segurança e movimentos sociais, você não consegue fazer isso. Isso foi feito pela Inglaterra, por exemplo, na África do Sul, durante praticamente 80, 90 anos, que você tem aquele processo de transferência das elites, né? E aí você cria uma elite branca na África do Sul, nascida na África do Sul, que se torna nacionalista na África do Sul, e aí os ingleses puderam, então, não, beleza. Mas os Estados Unidos não conseguiram fazer isso no Afeganistão. E aí, quando você olhava para o Afeganistão, você só tinha, na década de 70, você tinha dois movimentos sociais fortes. Você tinha as milícias muçulmanas, né, colocadas lá, treinadas, tudo, e você tinha esse partido comunista que conseguiu dar um golpe, que tinha um apoio efetivo da população. Podia não ser majoritário, mas tinha. E você destrói esse movimento social de esquerda, você destrói, foi isso que eles fizeram, de 79 em 89, eles destruíram isso. Mesmo durante a ocupação soviética, eles foram assodando isso, né? Quando você destruiu isso, você deixou um país inteiro sem efetivamente uma oposição, sem efetivamente alguém que questionasse o Talibã, que questionasse esse governo autoritário. Quando os norte-americanos chegam em 2001, eles não conseguem criar uma força social que se oponha ao Talibã. O que eles fizeram foi ficar sentando num bolo, esquentando ele, fazendo ele crescer, e em 2021 eles saem, e aí o Talibã simplesmente desce das montanhas e entra nas cidades. Com o apoio da população, tem um apoio imenso da população, e essa população mais progressista teve que fugir, literalmente, não tinha o que fazer. Então chocou a comunidade internacional a falta de capacidade de resistência. Isso não devia ter chocado, isso era óbvio, qualquer sociólogo pode explicar por que isso não ia funcionar lá, né? E outra coisa que tem chocado a comunidade internacional é que o Talibã apareceu com um discurso civilizado. Né? Um discurso, o Talibã está dando entrevista agora dizendo que as mulheres vão poder estudar e trabalhar desde que respeitadas a Sharia. E as informações que a gente tem pelos líderes do Talibã são completamente diferentes das informações que a gente tem pelos jornalistas que estão em campo, tá? Os jornalistas que estão em campo, eles dizem que o Talibã está perseguindo porta a porta pessoas que supostamente teriam colaborado com os norte-americanos e sumindo com essas pessoas. Esse é um tipo de justiciamento que eu, como historiador, vi acontecer em todos os lugares. Eu vi acontecer na Alemanha nazista, depois que os nazistas foram expulsos, na Itália fascista. As pessoas pegavam na rua, criavam tribunais populares e matavam quem eles achavam que tinha colaborado com os nazistas e fascistas, e é muito provável que isso esteja acontecendo hoje no Talibã, no Afeganistão. Né? Então esse processo de violência que o Talibã está fazendo questão de esconder, de dizer, olha, não, isso não está acontecendo, eu acho que está. E acho que as mulheres sim vão ser as principais penalizadas naquela situação. Acho que a sociedade internacional, nesse momento, a comunidade internacional, não sociedade, mas a comunidade internacional tinha que ter imediatamente agido, né? E ela não agiu. Agora vamos entender por que ela não agiu, né? Porque está havendo uma política externa muito pragmática por parte da China. E aí deixa eu explicar uma coisinha para vocês.
existem várias formas de você fazer política externa, mas os norte-americanos sempre tiveram na política externa uma ideia moral. Então, para que serve a política externa? Para avançar os interesses norte-americanos, os valores culturais, a democracia, o capitalismo, a liberdade, e aí, para isso, vale a pena eu botar exército, tropa, gastar com propaganda e por aí vai. Tá? A China desenvolveu um outro tipo de política externa, uma política externa muito pragmática. Pragmática no sentido de que a China respeita a autodeterminação dos povos. Então a China não vai se meter na política externa dos outros países. Mas ela é muito rica nesse momento. Então o que a China fez? E fez assim que o Talibã desceu das montanhas. O Talibã desceu das montanhas uma semana antes do Biden ter saído, uma semana antes do Biden ter tirado as tropas de lá, o representante chinês tinha ido conversar com o Talibã. Tem fotos na internet. Inclusive, a gente está impressionado. Talvez por uma questão de inteligência, né, vazado informações, a China já sabia que isso ia acontecer, porque ela se antecipa. E ela passa a conversar com o Talibã. E o Talibã, os líderes do Talibã, a primeira coisa que fizeram foi dizer que internacionalmente eles contavam com a China para desenvolver o país. Então, o discurso do Talibã passou a ser moderado com relação às mulheres, especialmente moderado ao que era antes, né? E passou a ser um discurso desenvolvimentista pedindo ajuda e colaboração da China. Ao que a China respondeu com um silêncio positivo. Não negou que não ia fazer, também não afirmou absolutamente nada, mas se aproximou. E eu penso que a China nos próximos meses deve desenvolver um pouco dessa diplomacia mais pragmática, e vocês vão ver ela colocando dinheiro dentro do Afeganistão, como forma de tornar aqueles caras civilizados. Veja, uma coisa é eu botar exército, dar porrada nos caras, matar quem não quiser e tentar colocar os meus valores lá dentro. Outra coisa é a China chegar lá e dizer, olha, vocês conseguiram tomar o governo, tá tudo bem, conseguiram tomar as cidades, mas vocês não têm água potável aí. E para você ter água potável, aí você vai precisar de um investimento, sei lá, de 150 milhões de dólares. Vocês não têm isso. Aí eu posso ajudar. A China falando, né? Eu posso ajudar. Mas para ajudar eu quero moderação de vocês. Quero moderação, quero que o estado de vocês volte ao local. Esse é o tipo de diplomacia que a China faz com a Coreia do Norte. Tu vai ver que a China não critica a Coreia do Norte abertamente, a China não desmente a Coreia do Norte. Quando a Coreia do Norte entra numa situação muito complicada, a China vai lá, senta e oferece um processo de colaboração. Né? Olha, o que vocês precisam aqui, a gente pode resolver, uma baixa bola. E essa diplomacia pragmática, eu tenho a impressão que pode dar algum resultado dentro do Talibã, dentro do Afeganistão. E eu penso que a China hoje deve estar vendo o Afeganistão como um exemplo para o mundo, um exemplo do que ela, a China, pode fazer enquanto política externa. Porque ela está pegando um país completamente destruído do ponto de vista social, econômico, cultural, extremamente autoritário, sem nenhum tipo de controle sobre a população, com violência para todos os lados, e se ela conseguir fazer desse limão uma limonada, quer dizer, se daqui a 10 anos, por exemplo, o Afeganistão estiver numa condição melhor do que os Estados Unidos deixaram depois de 20 anos lá dentro, essa é uma vitória moral para a China. E essa é uma vitória que inauguraria no século XXI uma nova forma de intervenção internacional. Uma intervenção que não seria pelas armas, uma intervenção que não seria pelas bombas, mas uma intervenção que seria através desse caráter humanitário. Veja, ela de maneira nenhuma ela é menos intervencionista que a das armas, tá? Porque a gente não pode imaginar aqui, achar que a China tem interesse só na felicidade do povo afegão. Não. A China quer expandir, obviamente, os seus interesses e as suas estruturas de poder, mas ela vai fazer isso de uma forma diferente que os norte-americanos. Eu estou esperando para ver os próximos meses, para ver se vai se aprofundar essa parceria China e Afeganistão e se eles efetivamente vão conseguir entrar num acordo. Até porque o Afeganistão é super importante para a China por conta da chamada nova Rota da Seda, né? A Rota da Seda era uma rota que existia na Idade Média, que levava o principal produto chinês naquela época, que era a seda, para a Europa, que a Europa não tinha. E a China inaugurou há uns 4, 5, 6 anos atrás a nova Rota da Seda, que é um projeto
de relação econômica entre a China e a Europa, ligando através de uma série de obras de infraestrutura esses países da Europa Oriental e, obviamente, do leste europeu, aliás, do oeste europeu, do oeste asiático. Tá? Então, o leste europeu com o oeste asiático. Então, a China está trabalhando por essa rota da seda e o Afeganistão é um local que pode ser potencialmente importante para ela. Então, talvez vocês estejam vendo um momento de inflexão muito grande na política internacional. Ó, eu, o gato de novo. Ah, meu Deus do céu. Vai lá, seu xarope. Vai, vai. E vocês não sabem, mas ele mia desse jeito e me olha. É quase como uma ordem, entendeu? Ele tá dando uma ordem, assim. E fica me olhando com um ar, assim, de indignação se eu não me mexo, entendeu? Enfim, o gato já descobriu que nessa casa ele é mais importante que eu, e aí a coisa fica complicada. Então, vocês podem estar presenciando um momento de transformação na política externa mundial, não necessariamente pela importância que hoje o Afeganistão tem, mas pela colocação em prática de um tipo de política, de um tipo de intervenção, eu não vou chamar de intervenção, mas de um tipo de política internacional feita pela China, completamente diferente do que os Estados Unidos fizeram, sobre o mesmo território e dando condições para que as pessoas comparem de uma forma muito clara o sucesso de uma ou de outra. Tá? Então, nesse sentido, é que eu penso que o Joe Biden cometeu um erro. É óbvio que por conta do prejuízo que vai ser feito para a sociedade afegã, a quantidade de gente morta e tudo mais, mas também porque ele permitiu à China essa jogada diplomática que, no meu entendimento, está sendo gestada aí e que pode vir a transformar muito a cabeça, a psicologia, a ideologia das pessoas com relação à China, né? Acho que, nesse sentido, o Biden vai ser futuramente apontado como o presidente que permitiu a China dar esse primeiro passo, né? E demonstrar para o mundo que é possível fazer um outro tipo de política externa desenvolvimentista, levando o bem-estar para os outros países e aumentar, obviamente, assim, a força da própria China, os ganhos econômicos da China e tal. E isso vai ser lembrado por muito tempo pelos Estados Unidos. Hoje as pessoas estão perguntando, os norte-americanos, então, saíram humilhados do Afeganistão. Não saíram humilhados, tá? Isso é uma grande bobagem. Eles saem do Afeganistão por cima, saem como uma força militar dominante, né? Mas efetivamente isso marca aquilo que os historiadores, os cientistas políticos e o pessoal de relações internacionais vem avisando já há algum tempo, que o Império Americano obviamente está em decadência, né? Nenhum império dura para sempre, o romano não durou, o inglês não durou, não vai ser o americano que vai durar. Nós estamos vendo efetivamente os Estados Unidos perdendo a concorrência para a China em praticamente todas as áreas que a China se propõe a concorrer, e talvez esse seja um marco que futuramente a gente vai olhar e vai dizer, olha, a coisa começou a virar efetivamente a partir da saída de Joe Biden no Afeganistão, e por isso o Joe Biden vai ser lembrado de uma forma muito negativa nos Estados Unidos, porque os norte-americanos, a imensa maioria da sua população não aceita esse processo de derrocada. Os cientistas norte-americanos já aceitam, já avisam e pedem uma mudança, tá? Mas a população não aceita. Então vai ficar marcado assim, tipo, o Joe Biden foi o cara que nos fez começar a perder o jogo, né? É como se você tivesse um jogo de futebol em que o time já está jogando mal, e aí você troca um jogador por outro, e aí o time toma 3 gols, né? No olhar da torcida foi aquela troca ali que fez o cara perder 3 gols, e eu tenho a impressão que é com isso que o Joe Biden vai ser lembrado, e eu acho que é isso que o Joe Biden vai acabar pagando politicamente dentro do seu país. Para a gente terminar, assim, eu espero que a violência no Afeganistão ela se reduza o mais rápido possível, tá? Eu acho que no momento em que nós estamos, só tem um jeito de imaginar essa redução, torcendo para que a diplomacia chinesa dê certo, né? Para que os chineses possam entrar e dizer, olha, agora a gente vai ajudar, mas vocês vão maneirar esse discurso, né?
Essa é a única forma, porque a comunidade internacional, especificamente a ONU e as instituições internacionais, elas vêm sendo enfraquecidas desde 2001. A guerra ao terror dos Estados Unidos, ela enfraqueceu as instituições internacionais, exatamente porque os Estados Unidos começaram a agir sozinho por cima de qualquer coisa. Então elas não estão preparadas para agir nesse momento. Eu acho que a ONU não tem nem dinheiro suficiente para fazer uma intervenção hoje, né, e por conta também da pandemia e tal. Então, eu só vejo uma solução para o Afeganistão hoje, que é essa proximidade com a China. Espero que... mas não é legal tirar o Talibã? Não, não. O Talibã é um movimento social que está lá. Mas ele é brutal, ele não sei... ele é brutal, ele é atrasado, ele é anacrônico, ele é tudo isso, mas é o que está lá. É o que está lá. Não adianta tentar tirar aquilo ali e criar outra coisa que não vai rolar, não vai acontecer como aconteceu antes, você vai piorar a situação. Vai acontecer como aconteceu no Iraque, né, em que a galera achava que o principal mal era o Saddam Hussein, mataram o Saddam Hussein, tiraram o Saddam Hussein e apareceu o Estado Islâmico, que decapita as pessoas no meio da rua. Então as pessoas têm que entender isso. As forças internacionais, quando elas chegam a um momento de equilíbrio, é porque elas estão em cima de outras forças que muitas vezes a gente não está vendo. E se você tirar uma, você não sabe como é que aquilo vai se transformar. Então, não é o momento de você dizer, olha, vamos tirar o Talibã, vamos fazer uma grande coalizão internacional e vencer militarmente eles, porque isso não vai vencer. Eles vão fazer como eles sempre fizeram, vão voltar para as montanhas, vão se imiscuir na população e vão passar mais 10 anos, 20 anos naquilo ali e vão voltar de novo. Então, a ideia agora, eu penso que é a diplomacia chinesa, né? A ideia é, olha, vamos tirar vocês dessa condição de subdesenvolvimento social, econômico, vamos trazer para vocês aqui os benefícios do que o mundo chinês pode trazer, e em troca disso vocês vão amainando o discurso. E nesse caminhar, não dá para imaginar que semana que vem o Talibã vai permitir que as mulheres andem de saia, não existe isso, entendeu? Esse é um processo que vai levar um tempo. Até porque na China também nós não temos mulheres de biquíni usando saias ao modo ocidental. Então essa é uma situação em que você não vai ver em pouco tempo, né? O que nós temos que torcer é para que essa violência seja amainada o mais rápido possível, mas temos que entender que isso vai ser um pouco dilatado no tempo. E isso me deixa muito chateado, porque efetivamente hoje quem está sofrendo são as mulheres afegãs. Né? E qualquer analista que não olhar esse recorte de gênero como algo importante, ele não é um analista do século XXI, é um cara que está no século XX ainda.